Então a gente vai de relacionamento pra infarto, né? Tem no livro aqui que o Barsi teve 2 infartos e um deles foi atribuído à bolsa. Caraca, Queria cara. saber, contar essa história pra galera aqui. Grande queda aqui de bancos, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. A década de 90 foi bastante atribulada, né? Você teve ali no início de 90 com o Collor, confisco da poupança, por mais que ele não tivesse nenhum investimento na poupança. Você imagina, você confisca o dinheiro da galera, você não tem fluxo. Então, ele que trabalhava na bolsa, você imagina... Nossa. A bolsa caiu 80% em 2 semanas. Parece que ele fala que o volume da bolsa no dia seguinte foi 20 mil dólares. 20 mil dólares Caraca, de negociação diária. Meu Deus, velho. Então, quer dizer, Que bizarro, isso, cara. né? Virou pó. Só que, ao mesmo tempo que ele conta, poucas semanas depois, um dos bancos que ele tinha uma grande posição pagou um grande dividendo, justamente porque os controladores vivem desse dividendo. Provavelmente também foram afetados de alguma maneira. E essa empresa pagou o dividendo já na nova moeda. Então, ele não ficou sem nenhum recurso. Ele, por conta das ações que não foram confiscadas, ele ainda tinha como sobreviver dos dividendos. Só que foi um momento de muita tensão, né? De muita tensão. E ele atribui também esse momento de tensão e alguns outros descuidos também, porque adora comida espanhola forte, né? Enfim, veia entupida. Mas, cara, uma coisa que vale ressaltar, então, é que, assim, se foi difícil pra ele, imagina pra quem não tinha ações e só tinha dinheiro na poupança, por exemplo. Exatamente. Nossa Porque Não. lá foi confiscado, você não tinha dividendo. Cara, que negócio. E a No que poupança... deu isso aí? A pessoa recebeu esse dinheiro de Não, volta? tem Ficou por gente- isso mesmo? Tem gente que tenta receber até hoje e não consegue. Até porque o pagamento era parcelado, né? Depois de muito tempo, começaria a ser parcelado. Mas a poupança era tida como o porto seguro dos investimentos. Você tá lá, você tá tranquilo. Você não Cara, tem é um preocupação. negócio que eu fico imaginando. Meu, já pensou, pessoal? Eu já não tem Se tanto isso assim, acontece raspa a hoje, conta. cara. Gente, eu não ia saber o que Nossa. fazer. Mas sabe que isso é um legado Que também? loucura. O tio do terreno. É muito por conta disso. Hoje a gente não entende. Mas, pô, na época deles de hiperinflação, você tinha que comprar coisas, ativos. Então, hoje não é diferente. Você ainda tem que comprar ativos, mas as pessoas insistem em investir em outras coisas. Não só né? ativos, mas hoje agora eu sei porque minha avó fazia estoque de coisa. Porque minha avó era daquela geração que ia no Inflação. mercado. Despesa do mês. Não, era Exato. sacos de arroz, sacos de pacotes de óleo. Eu falava assim, meu Deus, mas pra que tudo isso? Mas é porque, sei lá, na cabeça dela, tipo, viveu muito a inflação. Mudava né? todo dia, né, o negócio. Caraca. Exatamente. É outra cabeça que muito provavelmente a nossa geração, anos 2000 em diante, não vai conseguir compreender. E espero que não vivam isso novamente. Né? Vamos Mas eles... torcer. O Barça, ele se estressa ainda com o mercado? Não, raramente. Raramente. Qual foi a acho última que eu vez não que me vocês lembro. viram ele É estressando com o mercado? Ele usa Twitter? Ele não usa Twitter, né? Estressado? Não, eu acho que não o Barça ele se precisa. estressa em uma ocasião, que é quando o operador pega a ordem errada. Ah, Isso é Ou ele fala uma coisa e o cara escuta outra, né? porra, mas eu tô olhando aqui, você não colocou ainda? Porra, a ordem? Mandei vamos lá. lá. meu. Porra, mas agora eu já perdi a ordem. Porra. Isso estressa. Isso é verdade, isso estressa. Mas aí não é com o mercado, é com o operador, é com quem tá atrás do botão, né? Mas ele o cara tem que, pô... Mas o Barça... É que eu, de verdade, eu vou defender esse cara. Pô, penso, o Barsi falando com você. O cara não tá tranquilo, ele tá tenso, o ombro tá duro. E ele não tá, aqui, ele ó. não tá te mandando 500 reais. Você põe Não, aí. Deixa eu contar um negócio. É uma ordem generosa. Quando eu era assessor de investimentos, eu tinha um cliente, um dos meus maiores clientes na época, ele tinha ações de Petrobras. Ele só operava Petrobras. Cara, ele só girava Petrobras. Então, de repente, ele ficava um tempo fora, aí ele vinha e botava lá, pum, 20 milhões. Era muita grana, assim, pra mim na época. Ele falava, compra tudo em Petrobras. Eu falei, caraca. Nossa. Aí comprava. Aí subia, aí 40 milhões ele tirava. Aí caía, aí ele, toma mais 10 milhões. Tal. Era só Petrobras que a gente operava. E tem uma vez, cara, que eu coloquei a ordem invertida. Porque é normal, cara, no mercado financeiro. Isso acontece. Ao longo da sua vida, você vai... Eu já me errar. confundi. total. Normal. Quando eu Você comecei, confundeu eu me o confundia ticker também, direto. né? Tem gente É. que confunde o ticker, às vezes. Nossa. Compra Cosan pensando que tá comprando o CSN ou vice-versa, por verdade. exemplo. Mas, sabe, todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida, que é você fala que vai comprar e vende, aí você acha que você comprou, você vai ver depois no outro dia, Verdade. descobriu que Meu tá Deus. vendido, alugou o papel, chama a margem. Enfim, eu não lembro qual era a ponta, se era pra comprar ou vender, mas eu entrei na ponta contrária. E aí, quando eu descobri, cara,
Porque hoje, pra mim, é um pouco mais fácil. Deu algum problema assim, eu vou tá aqui meu dinheiro. Pô, eu vou ficar triste, mas eu pago o cara. E na época, eu não tinha dinheiro pra pagar, cara. Nossa. Não é que não tinha, é que, cara, Dói. Não tinha. Putz, não tinha. Não tinha. Tinha. E aí eu lembro que eu fui ligar pro cara, assim, falei, meu, aconteceu isso e tal. E bicho, dá esse momento... É porque o cara tá lá e fala assim, ó, pus Nossa. 10, virou 15. Aí você tá ligando pra ele e fala assim, Nossa. então, sabe os 10 virou 5? Meu Deus do céu. Não, isso daí... Aí ele pegou e falou assim, não, faz... E ele foi super legal, cara. Ele falou, faz o seguinte, deixa crédito pra mim, né? E aí a gente abate de corretagem, etc e tal. E aí eu fui abatendo com o tempo. Ele foi super legal. Mas eu fico imaginando no caso do Barça. Nossa. No caso do Barça não dá pra errar. Não dá pra errar. Por isso que um dos benefícios de um fundo operar junto com uma corretora é isso. É também delegar um pouco do risco. Porque nesse caso, aí a corretora ela paga quando ela Não dá pra aceitar um prejuízo desse com os cotistas, né, cara? Mas você sabe que ele fala que o melhor operador da bolsa é o VAC, né? É ordem válida até cancelar. Então ele faz isso às vezes. A gente vai viajar, coloca, como diz, a ordem Allan Kardec, a ordem espírita, e deixa lá. E fica lá. Quando você menos espera, pega. Pum, pega. Muitas Pescou. vezes. Muito bom. Muito engraçado isso daí, né? E a gente falando aqui, pô, pouco também, né? Falando que, infarto, porque caiu as ações e tal, não sei o que lá. O Barsi já deu assim, já errou. Teve uns erros. Porque a gente sempre fala assim, pô, o Barsi e tal, aí parece que é uma coisa assim, o cara às vezes que tá ouvindo, ele fica, pô, o cara também só acertou, pô, sorte. Toda hora achou a ação aí que explodiu, caramba, não sei o que lá. Como é que foi essa questão de qual foi o case aí que ele errou? Ele falou, putz... A própria década de 90 trouxe muitas experiências ruins, principalmente com bancos que só tinham dado alegria até o momento, né? Então a história Sumiu um monte de banco, de altos e baixos. O mercado financeiro, né, brasileiro passou por uma espécie de consolidação. Então você tinha vários bancos estaduais, enfim, bancos de fomento, vários tipos de bancos, né? Não tinha muito essa figura do banco múltiplo, né? Cada banco tinha uma especialidade, uma função, vamos dizer assim. E cada um foi sendo incorporado para você fazer grandes instituições financeiras. No meio do caminho, alguns foram incorporados, mas também alguns outros passaram pela intervenção do próprio Banco Central. Como foi o caso, por exemplo, do Banco do Econômico, que inclusive a massa falida veio a ser comprada pelo BTG no ano passado, retrasado. Então, tem gente que fica feliz, né? Coloca a mão no bolso, acha R$2, o Barsi achou 30 milhões de reais. Nossa, que beleza! Tinha ações lá do Banco Econômico que estavam tidas como perda total. A massa falida foi comprada pelo BTG. E aí agora vale alguma coisinha, né? Aquela tia que guardava dólar dentro do livro. Muito. Loucura. Do lado ali E do não maleiro, lembrava, do lado do ou alguém revólver. doava o livro depois. Do revólver. O revólver no maleiro. Meu avô era assim, revólver, euro e dólar. Era tudo assim. Cara.